Bom, essa obra começa quando o protagonista, Sato, é deixado a sós com a sua pretendente, a noiva. Momento em que entendemos que o pai do prota é um empresário que implorou para que ele se casasse com a filha mais nova de um homem rico, pois o casamento dos dois ajudaria a salvar a empresa da família. Enfim, sozinho com a sua noiva, o prota pergunta se ela está de acordo com o casamento, e a garota responde que não, mas entende que é seu destino, pois desde muito nova ela sabia que não teria o direito de escolher o próprio marido. No entanto, ao menos ela está feliz que o prota não é um homem velho. Desse modo, o prota entende a situação da sua noiva. E apesar de não gostar da ideia do casamento arranjado, ele sabe que é pelo bem da sua família. Então, no dia do casamento, quando o cerimonialista diz que o noivo pode dar um selinho na noiva, o prota fica incerto sobre poder tocar os lábios dela. Contudo, pensando que eles já são marido e mulher, o prota intencionalmente dá um selinho em sua esposa. Todavia, a garota acaba reclamando, dizendo que se o prota realmente tentar tocá-la, ela vai pedir o divórcio. Bom, após a cerimônia, algumas mulheres se aproximam para dar as felicitações ao casal e logo começam a interrogar o prota sobre a empresa que ele é dono e o quão incrível ela deve ser. Desse modo, quando o prota está para responder de maneira sincera, sua esposa então toma a frente para que ele não revele nada. Enfim, ao chegar em casa, a esposa do prota começa a brigar sobre a forma que ele deve se comportar quando estiver no meio de outras pessoas. Mesmo assim, o prota pensa que ele não fazia ideia do que as pessoas ricas pensavam, pois como seu pai foi enganado por um homem rico, o prota acabou não ficando com uma boa impressão deles. Bom, a esposa do prota então decide oferecer a ele uma mesada, pois já que a ideia do casamento é fazer com que a empresa do pai do prota não vá à falência, ele deve conseguir todo o dinheiro que puder, e como depois do casamento, o prota também teria direito a uma parte da grande fortuna da sua esposa, nada mais justo que ele receber uma mesada. No entanto, o prota rejeita a ideia, dizendo que o casamento foi pelo bem da sua própria família, mas ele não precisava de uma mesada. Fora que ele ainda diz que não entende qual o benefício que sua esposa está ganhando com esse matrimônio. E ainda discordando da ideia de receber uma mesada, ele diz que está satisfeito com o seu emprego atual e que no futuro, ele também pretende abrir sua própria empresa. Por isso ela não deve confundir ele com alguém que procura por uma vida luxuosa ou que só quer tirar proveito do dinheiro dela. Porém, mesmo assim, a mulher pensa que ele definitivamente vai começar a gastar o dinheiro sem se importar com nada, muito em breve. Bom, a criada da esposa do prota aparece para questioná-la sobre a vida de casada e ao receber a resposta de que é uma vida terrível, a criada a convida para fazer compras a fim de tornar a casa mais confortável. A empregada então diz que vai olhar utensílios para a cozinha, enquanto orienta sua patroa que vá procurar por tapetes e cortinas. Desse modo, ao chegar à seção indicada, a mulher se pergunta se está tudo bem que ela faça mudanças na casa, sem perguntar ao seu marido. Mas logo ela pensa que ela pode fazer qualquer coisa, pois de fato ela está usando seu próprio dinheiro. Então, enquanto a loira está fazendo suas compras, um velho pretendente dela aparece para dizer que foi deixado de lado por ela sem motivos, perguntando por que o casamento deles realmente não aconteceu. Além disso, ele começa a insultar o prota, dizendo que a família dele deve uma quantia considerável de dinheiro e que não há qualquer benefício nesse matrimônio. Mesmo assim, a mulher afirma que esta foi uma escolha dos seus pais, porém seu ex-pretendente diz que não vai permitir que as coisas terminem dessa maneira. Então, antes que a esposa do prota vá embora da loja, sua criada volta com inúmeras caixas de compras. Enfim, o prota então chega em casa e é recebido pela empregada, e ao perguntar por sua esposa, ele fica sabendo que ela já finalizou a refeição e está no quarto. A criada também conta que tentou pedir que ela esperasse pelo prota, mas isso não aconteceu. Por isso, o prota agradece a tentativa, para logo escutar da empregada sobre o quanto sua esposa é uma pessoa verdadeiramente amável, fofa e gentil, e que ela tem certeza de que logo mais o prota irá se apaixonar. Bom, no outro dia, o prota encontra sua esposa junto de seu genro, planejando uma viagem para Paris, Roma e Munique. Mesmo assim, o prota agradece a gentileza e recusa a sugestão. Momento em que sua esposa pergunta o motivo, e o prota diz que quer viver de acordo com aquilo que ele pode gastar, e que, inclusive, ele gostaria de se mudar para uma casa menor. Desse modo, aterrorizada, sua esposa pergunta se o prota pretende que os dois vivam em um apartamento minúsculo, e ele diz que esse não é o seu plano, mas que ele tem guardado dinheiro para gastar na lua de mel deles. Por isso não precisaria seu sogro ter tanto trabalho. Momento em que o genro do prota diz que ele é igualzinho ao pai e que ele não deve se preocupar em ter deixado a sua esposa chateada.
pois de fato, ela é um pouco complicada de se lidar. Bom, suspirando, o prota pede desculpas ao ver sua esposa saindo do ambiente, explicando que ele ainda está se adaptando ao fato de ter mudado tão drasticamente de estilo de vida, e que ele espera logo mais se dar com sua própria esposa, já que eles viverão juntos dali em diante. Enfim, mais tarde ele ainda está esperando que sua esposa volte. No entanto, a empregada aparece para dizer que talvez ela não volte, pois ela está na casa dos pais, uma vez que ela ia precisar de um tempo sozinha. Momento em que a criada diz que está indo embora e que voltará no dia seguinte. No entanto, o prota fala que ela pode tirar o dia de folga, pois como ele também está de folga, pensou em passar um tempo sozinho com a sua esposa. Concordando, a empregada diz que eles devem aproveitar, já que são recém-casados. Bom, e ainda que a criada tenha dito que a esposa do prota não voltaria, ele decide esperar um pouco mais antes de ir descansar. Contudo, algumas horas mais tarde, o prota é acordado com uma discussão entre sua esposa e um homem, que afirma ser culpa dela que a empresa dele estava falindo e que tudo isso foi porque ela cancelou o casamento arranjado que eles teriam. Momento em que a esposa do prota diz que, na verdade, as pessoas perderam a confiança na empresa dele pelas mentiras contadas por ele mesmo. Além disso, segurando a mulher, o homem tenta puxá-la à força, mas o prota se intromete na briga, exigindo do homem que não toque em sua esposa, avisando a ele sobre seu prêmio em artes marciais, fazendo assim o outro desistir da briga. E assim, o prota então vai até sua esposa para ter certeza de que ela está bem, ao passo que explica que ela deve avisá-lo quando for chegar tarde em casa, pois ele poderá ir buscá-la para que assim ela não corra perigo. Constrangida, a mulher afirma que não precisava da ajuda dele, mas que se ele quiser, poderá ir buscá-la. Bom, quando os dois entram na casa, ela nota que o prota estava esperando pelo seu retorno, mesmo sem saber se ela realmente voltaria para casa. Enfim, no dia seguinte, a esposa do prota pergunta onde está a empregada, e ao descobrir que o prota deu a ela o dia de folga, a mulher fica revoltada, pois não acredita que o prota é capaz de fazer as atividades da casa. No entanto, ao provar da refeição feita por ele, ela descobre que ela estava verdadeiramente deliciosa. Momento em que o prota explica que, como morou muito tempo sozinho, ele desenvolveu várias habilidades com as tarefas domésticas. Desse modo, vendo o prota fazendo todas as atividades da casa, sua esposa se sente feliz, então ela pergunta se pode ajudar com alguma coisa. Porém, o prota diz que ela pode ficar tranquila, que ele vai cuidar de tudo. Bom, depois de todas as obrigações feitas, o prota senta para conversar com sua esposa, explicando que entende que ela não deseja mudar de casa, mas que ele gostaria de passar um tempo a sós com ela. Dessa forma, a empregada deles deve receber folga nos dias que ele não estiver trabalhando. E mesmo que o prota acreditasse que sua esposa não irá concordar, para surpresa dele, ela diz que tudo bem, mas avisando que ela ligaria para a empregada se as coisas não funcionarem. Então, nesse instante, o telefone do prota toca, e ele sai da sala para atender a ligação. Todavia, curiosa, sua esposa fica atrás da porta para escutar com quem ele estava falando, notando que o prota estava realmente muito gentil com a outra pessoa na ligação. Desse modo, ao finalizar a chamada, o prota avisa para a sua esposa que precisará sair por um momento, e a mulher diz que ele pode fazer da maneira que achar melhor, pois ela não se importa que ele tenha outra mulher, ou que ele esteja cometendo uma traição. No entanto, para surpresa dela, o prota a convida para o acompanhar. Confusa, a mulher pergunta se ele não está indo ver outra mulher, e o prota explica que estava querendo visitar sua avó, uma vez que uma lâmpada da casa dela queimou. O prota também diz que quando ele terminar o serviço na casa da sua avó, os dois podem almoçar em um restaurante próximo à casa dela. Então, mais tarde, na casa da avó do prota, após trocar a lâmpada, ele avisa que também limpará as escadas, pois sabe que as costas da velhinha doem, fora que na idade dela, todo o esforço pode ser perigoso. Agradecida, a avó comenta com a esposa do prota que ele sempre foi muito gentil e que ela está feliz que ele tenha se casado com alguém tão doce e jovem, e que ela deseja que os dois sejam felizes. E o interessante aqui é que nesse momento, ao ver todo o trato do prota com essa senhora, toda a atenção e carinho, isso realmente tocou o coração dela. Desse modo, ela passou a ver o prota com outros olhos. Enfim, dias depois, ao voltar do trabalho, o prota é recepcionado por sua esposa, que está vestida de maneira exuberante. Sem entender muito bem o que está acontecendo, ele é guiado por ela até a mesa, onde ele se senta para ser servido com uma refeição feita por sua esposa. E o interessante é que realmente a comida estava muito boa.
Então, elogiando a comida, sua esposa conta que estava praticando bastante para fazer da maneira correta, ficando feliz por ter agradado ao seu marido. Bom, na hora de ir para a cama, sua esposa também aparece para que dividam a cama, assustando o prota, que não entende o que está acontecendo, pois desde o início ela dorme em outro quarto. Contudo, a mulher conta que mudou sua forma de olhar para o prota ao perceber que ele é uma pessoa forte e gentil, e que, além disso, consegue tomar conta da casa e trabalhar duro, fora que ele também não enxerga somente o dinheiro que ela tem. Momento em que o prota rapidamente diz que não, que sabe que sua esposa não gostaria de ser vista apenas como alguém que é rica. Por isso, surpresa, ela diz que nunca conheceu ninguém como o prota. O que de fato acabou surpreendendo o prota, que realmente entendeu que sua esposa começou a gostar dele. Dessa forma, os dois se tornaram um casal de verdade, tornando-se marido e mulher.